seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente está começando hoje mais um quadro do Café com Raíza. E eu estou recebendo aqui o Gui, o Guilherme. Quem está acompanhando todos já conhece essa pessoa, que ele está vendo aqui pela segunda vez. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o oposto do que a gente falou. O primeiro a gente conversou de sucesso, é o episódio 16. Se você não viu, vai lá conferir. E agora a gente vai falar sobre fracasso. Oi, Gui, como que você tá? Olá, Raíza. Olá, gente. É um prazer estar aqui de novo. Tô aqui de novo para incomodar vocês. Incomoda nunca, é um prazer te receber e com certeza contribui e soma bastante. É sempre um carinho, né? Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer e eu espero que nossa conversa aqui seja frutífera, né? Com certeza. Como eu acho que a outra foi também. Nossa, foi muito, muito. Bom, ô Gui, a gente vive hoje numa sociedade muito competitiva, né? Onde para um ganhar, subentende-se que o outro necessariamente precisa perder. O que na minha cabeça não faz muito sentido a partir do momento que cada um está trilhando um caminho muito único. Dentro dessa concepção, eu vejo cada vez mais pessoas adoecidas, sofrendo, justamente por não saber lidar com os erros, com o fracasso, que é uma coisa natural da vida, né? Por que você acha que existe tanta essa cobrança, essa necessidade de acertar sempre, eu não posso errar nunca? É uma boníssima pergunta, né? Eu acho que isso vem muito da maneira como a gente se construiu como sociedade, né? Como processo civilizador e como a gente hoje encara isso, inclusive nas redes sociais, nas mídias, de que, olha, isso está atrelado a uma ideia de que você tem que estar sempre sendo uma pessoa de sucesso, como nós falamos, e é terrível você errar, né? Olha, você tem que ser bom naquilo que você faz, independente daquilo que você faça. E isso é algo deprimente, de fato, em muitos sentidos, né? Parece que a nossa vida ela tem que tá sempre útil, tem que estar sempre sendo terrivelmente bom em tudo aquilo que eu faço. E isso é terrível de se pensar. Até mesmo porque nada na nossa história como humanidade ou na natureza em si cresceu ou nasceu acertando, de fato. Exatamente. Né? Nada. A própria natureza, nas suas evoluções biológicas, errou vários caminhos para conseguir chegar até onde estamos hoje. E hoje ainda é também um erro, eu diria né, até que precisa passar por isso. Porque nada vem pronto, né? Se fosse tudo certo e acertos, a gente não estaria nem aqui nesse plano mais. Exatamente. Por quê? Isso é uma coisa curiosa a gente pensar, porque você pensa que a própria matéria, né? Eu falo como físico. A própria matéria é feita de espaços vazios. Esses espaços vazios, que são defeitos, que são erros, né? Nas estruturas dos materiais que a gente não consegue ver a olho nu, é que permite que a gente consiga, por exemplo, misturar uma liga com a outra. Então você tem um telhado de zinco, você tem uma cadeira, você consegue soldar um ferro por causa desses erros na estrutura. Se isso não existisse, se as estruturas fossem perfeitas, se a matéria fosse perfeita, toda preenchida, seria impossível movimentá-la, mexer com ela. E a gente fala tanto que perfeito não existe, olha que bênção que não existe, né? A gente vai chegar lá. Mas eu percebo muito que as pessoas têm dificuldade de lidar com o erro também pelo julgamento, não só delas mesmas, às vezes nem rola dela, tá? Ah, errei, beleza, vou seguir, vou continuar. Mas às vezes pelo julgamento do outro, né? O que os outros vão pensar sobre isso? O que você acha que pode ser feito pra gente se libertar desses julgamentos nossos e do que tá fora? Eu acho que isso é um processo, né? Eu acho que nunca começa... A gente decide, mas não é do dia pra noite, né? E isso de fato é um processo. Essa questão de, poxa, eu posso errar? Pode, você vai errar, inclusive, você vai cair, você vai se machucar, mas desde quando a gente validou tanto assim a opinião dos outros em relação à nossa existência? Vou falar de uma coisa que a gente, inclusive, às vezes faz, eu digo isso por mim também. Por exemplo, você vai iniciar um projeto, alguma coisa, e o que a gente geralmente faz, né? Inclusive tem um ditado, né, pra você não sair falando as coisas pros outros, tem olho gordo, tem inveja. Não que isso não exista, né? Dentro de certos sentidos isso existe, isso realmente faz mal, mas eu digo, vou falar baseado na minha experiência. Muitas vezes eu deixava de contar alguma coisa, seja para amigos próximos, seja para os meus familiares, porque se não desse certo eu teria que falar que eu fracassei. Também já fiz isso. Né? Sim. E aí eu preferiria poupar. Exatamente. Eu preferiria contar que,
olha, deu certo. Eu queria fazer isso, fiz. Né? Do que eu falar assim, olha, eu tô pensando em fazer. Deu errado. E agora? Vou ter que falar pra pessoa, você vai perguntar. Exato. E aí, aquele projeto lá, e deu às vezes certo? entra até no lugar de não querer decepcionar quem a gente ama, né? Porque o outro também tá torcendo por você. Ele quer ver você feliz, ele quer ver você conquistando as coisas. E aí você chega e fala que não deu certo. Além de você ter que lidar com a sua frustração, você tem que lidar com a do outro. Exatamente. E a gente tem um problema muito grande, porque eu acho que quando a gente fala fracasso, a gente linka justamente a esse sentimento de frustração e decepção. Mas a decepção que as outras pessoas têm sobre a gente fala sobre a projeção delas certeza. conosco, assim como a Com frustração. Agora, nossa frustração, ela é muito relativa, ela é muito variável, porque a nossa frustração sobre determinada situação tem a ver com a nossa percepção sobre aquilo, que pode estar equivocada. Daqui a 5 anos você vai olhar e falar, nossa, realmente... Né? Exato. Isso realmente frustrava? Sim, naquela época sim, por causa da consciência, mas hoje não mais. Então, E isso é talvez muito só curioso. não te frustre mais hoje porque te frustrou naquela época que você aprendeu. Né? Exatamente. E a gente tem que também saber, claro, a gente não vai querer ofender, não vai querer magoar as pessoas, né? Acho que a gente tem que viver para isso. Mas dentro das nossas possibilidades, eu acho que não tem problema a gente frustrar as pessoas. A gente às vezes tem medo disso, né? Não, tem medo de frustrar meus pais, tem medo de decepcionar. Gente, porque essa frustração Em algum dos momento outros... isso vai acontecer. Exatamente. Essa frustração dos outros, essa decepção dos outros sobre nós, fala sobre a percepção que eles têm, que eles empregam pra gente. A expectativa que ele tá jogando na gente. Exatamente. Então, pra ele eu posso ser um fracassado e tudo bem. Existem histórias que nós seremos vilões, nós seremos os fracassos. Exato. Né? Ô, Gui, agora eu vou falar de uma coisa que eu acho que você gosta muito. Eu acho que pior do que esse processo, né, das pessoas de lidarem com isso, de não saber muito bem como lidar quando acontece, é a pessoa que não quer nem tentar, ela não quer nem arriscar, ela não quer nem começar nada justamente pelo medo de errar. Eu falei que você gosta disso porque eu ia perguntar justamente como que traz essa coragem, né? Você vive falando de Guimarães falando, mas o que você diria sobre isso? Eu acho que essa nossa vida, ela é muito fantástica, né? Ela é muito absurda, diria Albert Camus, mas ela pede da gente coragem, né? Guimarães Rosa fala que a vida quer da gente isso, coragem. E claro, é difícil, né? Eu vi esses dias justamente uma frase bem interessante que é: passos firmes são dados com as pernas cambaleantes. Né? Então é seguir o caminho, mesmo que esse caminho te traga medo. Né? Porque isso também é coragem, é ir com medo. Né? A coragem não é a ausência do medo. Exatamente, essa percepção de, olha, eu posso fracassar. Eu posso, né? Eu posso seguir esse caminho. Eu posso virar para você e falar assim, olha, mas eu vou sair, eu vou parar de seguir tal coisa, eu vou seguir esse caminho, porque é o que eu sinto, é o que eu quero. O importante é isso, que eu seja sincero e autêntico, né? Quero isso. Mas você pode se machucar, Guilherme, tudo bem. É eu assumir as consequências disso. Né? Aí você perguntou como é que a gente pode lidar com isso. Eu acho que isso é de você, primeiro, respeitar aquilo que você está sentindo, né? De você visualizar em você essa autenticidade, essa sinceridade. Olha, é isso que eu quero. Ah, mas eu não vou porque eu tenho medo. Deixa eu te falar uma coisa. Ah, eu tenho medo de começar uma faculdade porque eu posso fracassar durante ela, né? Eu tenho medo de começar um emprego porque eu posso ser demitido. Olha, esse poder sempre vai existir. Ou porque não tá bom o suficiente, né? Vamos abraçar o nosso processo de ser iniciante, porque não vai estar bom no início. Exatamente. E é natural. Sim. Isso é natural. Mas por quê? Você não vai começar a faculdade, mas esses anos da faculdade vão passar. Você dentro dela ou fora dela. Né? Assim como no emprego, assim como no que for. E você vai começar ruim. É claro. E tudo bem também, se você, nossa, eu me esforço, não consigo melhorar muito. Ok. Mas a gente continua se comparando com o outro. Não, e nem que seja pra descobrir que talvez não seja aquilo que você estava pensando, então eu vou por outro caminho. Exatamente. Pode ser que na infância, que você não era a primeira criança a ser escolhida para o futebol, para brincadeira, que você não corria rápido. Tudo bem, naquilo ali você não é bom. Sim. E você não consegue ser bom em tudo. Exato. Né? Mas talvez você era a primeira criança a ser escolhida para... Não sei, para desenhar, para fazer uma dupla na sala de aula como deveria ser difícil, para cantar, para dançar, né? E outras coisas você vai ser bom e outras não. Sim. Você vai fracassar. Inclusive nas coisas que você é bom, você também vai fracassar. Exato. Né?
também vai. Exato, até pra chegar nesse estado de estar bom, né? Exatamente. Mas, Exatamente. ô Gui, eu percebo muito também uma falha no nosso sistema educacional. Claro, eu não estou generalizando, eu percebo uma melhora das gerações para trás para que a gente está hoje. Mas desde pequeno a gente escuta o que na escola? Se você acertou tudo, né? Se sua nota foi boa nas provas, você ganha parabéns, muito bom. Sim. Né? O fulaninho lá, o aluninho é vangloriado. Agora o outro que erra, muitas vezes tem um olhar até de julgamento ou dos outros colegas, né? Na cidade então zoam, ou até mesmo do próprio professor. E não tô falando aqui, gente, que não é para corrigir. Se o aluno errou determinada questão, seja lá algo que aconteceu na sala, é sim para ter ali uma orientação, mas a forma como você faz isso pode ser completamente diferente. Você pode falar com mais gentileza, né? O que você acha sobre isso? Ainda mais você, que é uma pessoa que também ensina outras. É muito nesse sentido mesmo, assim. Eu lembro que antigamente meus pais contavam que, né, se o aluno errasse, recebia uma palmada na mão, olha que né? loucura isso. Olha que coisa terrível, né? Então ele fala pra você o seguinte, poxa, eu não posso errar? Você vai errar. Você vai. Você é punido, né? Aí você aprendeu a se punir sozinho. Exatamente. Isso condiciona a gente a olhar dessa forma, né? E não a buscar outros meios. Exato. Né? Então, por exemplo, eu lembro muito uma situação em que tava o irmão do amigo meu, o irmãozinho do amigo meu, aprendendo a andar de bicicleta. E aí ele caiu da bicicleta. Aí eu fui ajudar e o pai dele falou assim, não, deixa ele levantar sozinho. E aí ele levantou sozinho e ele ficou pensando sozinho como é que ele ia não cair de novo. Isso é interessante, isso. né? Não é que você não vai ajudar, obviamente, mas a questão é preciso que cada um, dentro dos limites, das capacidades do próprio fracasso, a seu tempo, Sim. a sua medida, consiga desenvolver isso. E nessa questão do sistema educacional, a gente tem muito, como você falou muito bem, não é que a gente não vai corrigir, não é que a gente não vai orientar, mas a gente tem que tomar muito cuidado em exaltar quem acerta, né, em detrimento dos que erram. Exato. Né? Senão volta lá pro início do que a gente falou. Exato. Tá numa caixinha de perdedor e vencedor. Exatamente. E outra coisa, porque eu acho que o assunto é muito mais profundo, né? Sim. Por que fulano errou? Exato. Né? E aí a gente entra em contextos sociais, né? Às vezes o fulano errou não é porque ele não tem capacidade, mas é porque ele dormiu mal, né? É porque tá passando por problemas dentro da família. Exato. Não comeu direito, casos, né? E por aí vai. Então a gente tem muito essa questão de que, poxa, calma aí, por isso que eu, particularmente, sempre fui contrário a provas. Sim. Eu acho que prova não prova nada, Também só ela acho. como avaliação. Não define quem você é. Exato. Só ela como avaliação, isso é muito perigoso, né? Porque Muito é como se você raso, reduzisse, exatamente, se reduzisse. Na escola é um bimestre, né? Mas, por exemplo, na universidade, né, na faculdade, isso é um semestre. Vai reduzir um semestre de aula, de conteúdo, em 2 horas, em que você faz 3, 4, 5, 10 exercícios. Sim. Isso é suficiente para você dizer que a pessoa sabe ou não o conteúdo? Quando o conteúdo, na verdade, assim como qualquer situação da nossa existência, ele é visto sendo revisitado, né? Quando você encaixa essas coisas na realidade. Né? Não é que eu vou andar por aí e vou ver uma derivada, né? Um delta, alguma Sim. coisa assim. Mas como o pensar matemático, o pensar físico, o pensar português, o pensar filosofia, o pensar literatura, o pensar arte, o pensar cinema, se encaixa na nossa existência em coisas suaves, né? E quando a gente instrumentaliza o ensino no sentido de oficializá-lo como avaliação e não como ferramenta, como mecanismo de cooperação, de percepção na sociedade, essa ideia de ensino ela fica aplicada à prova. Então a pessoa estuda para a prova. Né? Ela não estuda porque ela tem um gosto de aprender, Não, de ver na realidade. Mas isso não é estimulado nas escolas, de você gostar daquilo que você está vendo. Exatamente. Ou de você ser potencializado, né? Porque você gosta, a gente não vê isso. A gente vê um processo muito rígido, né? Isso. E você vê, então, essa ideia, obviamente, sucesso de fracasso. Né? Que vem desde aí, né? É o que você falou. A gente deixa de pensar, então, em outras formas de enxergar, já que me ensinaram desde sempre que seu erro é ruim, né? Uhum. E eu deixo de fazer associações desse conteúdo com a realidade e com os meus, né? Então, tanto que eu não vou cooperar, eu vou querer competir. Sim, né? que a nossa sociedade é competitiva pra caramba. Exatamente. Gui, isso tudo me lembra muito também o trabalho da Brené Brown, ela fala muito do perfeccionismo, né? Que na verdade as pessoas acham até legal falar, eu sou muito perfeccionista, mas que no fundo a gente quer esconder, né, as nossas falhas. A gente quer parecer ser perfeito pro outro, que sabe fazer tudo, que é incrível. Mas é o que a gente falou no início.
perfeição existe, né? Se existisse, por que estaríamos aqui? Até existe, mas acho que não nesse plano, né? Mas sobre isso, o que você pensa sobre perfeccionismo? Como que a gente pode se libertar e caminhar para um caminho mais real? Que somos humanos e as imperfeições fazem parte, né? Exatamente. Eu digo por mim mesmo, no meu sentido, de que, olha, eu já fui uma pessoa muito perfeccionista e tenho esses traços em mim de, não, você quer a coisa da melhor maneira, né? Aquela história de que se você, não, se é pra fazer, eu vou fazer de qualquer jeito. Mas às vezes as coisas serão feitas assim de qualquer jeito. Até pra começar, né? Exatamente. Às vezes porque você tá cansado, às vezes porque você tem no momento, né? E feito é muito melhor do que perfeito. Com certeza. Né? É claro que em outras condições você pode melhorar, Sim. aprimorar aquilo ali. Não quer dizer que você vai se estagnar. E deixa do jeito que tá, não Exatamente. Mas o que você falou, você pontuou muito bem, porque às vezes a nossa ideia de querer fazer perfeito não é porque a gente quer que a coisa fique bem feita, mas sim porque nós queremos demonstrar para as outras pessoas que nós não erramos. Exatamente. Isso me lembra um poema do Fernando Pessoa, né? Que é o poema em linha reta. Vou pedir licença, vou ler um trechinho dele, não vou ler todo. É um poema maravilhoso, né? Pelo pseudônimo de Álvaro de Campos, né? Mas é o Fernando Pessoa. Ele escrevia por vários pseudônimos e com métricas diferentes. Se chama um poema em linha reta. E ele fala assim, me desculpem a linguagem: nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo. Que tenho rolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante. Que tenho sofrido enxovalhos e calado. Que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel. Eu, que tenho sentido piscar de olhos dos moços de fretes. Eu, que tenho feito vergonhas financeiras pedindo emprestado sem pagar. Eu, que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu, que tenho sofrido angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço, que fala comigo, nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu um enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles, príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que confessasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal. Se os ouço e me falam, quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez que seja, foi vil? Ó príncipes, meus irmãos! Ai, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Isso é muito bom, né? Esse poema é genial, genial. Tipo assim, só eu erro, tá todo mundo tão perfeito aí, cadê o ideal? O ideal é só no campo das ideias, né? O nome já diz. Exatamente. Estou farto de semideuses, né? Todo mundo é filho de Deus, né? Todo mundo é sempre tão perfeito, são sempre que o ideal. Né? Ninguém erra, né? Que história. E aí é muito interessante, né? Porque quando a gente fala das relações de sucesso e fracasso, a gente fala das relações de julgamento, né? Exato. A gente julga o outro não ser bom em algo que nós somos, sendo que nós não somos bons em algo que ele é. Sim. Ele ou ela é, né? Não, e isso já puxa para outra pergunta, você tá falando de julgar o outro, né? Muitas vezes, quando a gente traz essa compaixão de, ok, eu errei, então eu vou me acolher, eu vou trazer essa autocompaixão para mim, a gente inverte isso que você falou. Então, se eu apontava, porque eu apontava muitas vezes para mim também, agora eu me abraço e eu posso abraçar o outro também. Então, você passa a ser empático com o outro, né? Isso não é essencial também numa sociedade tão louca? Nossa, com certeza. A gente entender que a gente fracassa, que a gente erra, que a gente cai, leva a gente a abraçar, né? Nos abraçarmos. E a gente vai ter, com certeza, como você falou muito bem a palavra, empatia, né? Sim. Com os outros caírem. Por quê? Quando
compreensão, quando há essa percepção da experiência do outro ligada à minha, o julgamento vai embora. Exato. Porque você se coloca no lugar do outro e fala, olha, eu não gostaria de ser julgado nesse momento. Né? Eu gostaria de apoio, ou de consolo, de conselho, o que for. Porque eu não quero errar de novo. Às vezes só quer ouvir mesmo, né? Só quer alguém que a escute. Né? Exatamente, exatamente. O que a pessoa precisa? Né? A gente vai Sim. perguntar o que você precisa. Você precisa de apoio, de consolo, de um ombro para chorar? E antes desse processo, talvez, de você se autoacolher, você precisou sentir essa frustração, né? Acho que isso também é importante da gente falar, porque quando a gente fala de aprender a lidar com os erros, não é num lugar de, então eu não posso ficar triste quando eu me frustrar. Não, você pode ficar triste, você pode chorar, você pode ficar chateado. Até para que aquilo possa passar e abrigar outros sentimentos, até chegar na compaixão, até chegar na empatia. Você passou por isso, né? Exato. Quanto mais você ignora alguma coisa, mais aquilo cresce, né? Perfeito. Exatamente, exatamente. Quanto mais a gente tenta, a gente gosta de fugir das coisas que são importantes, né? As conversas difíceis, né? As situações dolorosas, mas esses eventos canônicos da nossa existência exigem da gente coragem. Sim. De novo a gente volta em Marés Rosa, né? Sim. Então coragem inclusive para fracassar, né? E para sentir esse fracasso. Exatamente, né? Em absorver e tolerar essas consequências do fracasso. Gente, sim, a gente vai fracassar. Eu vou fracassar, Raíssa vai fracassar, como já fracassamos. Vocês vão fracassar. Espero que não seja um spoiler, né? Mas nós vamos fracassar. Acabaram de descobrir. E outra coisa, né? Às vezes esse fracasso, ele às vezes mora só na nossa cabeça. Exato. Né? Porque assim, eu fracassei, eu fui um mau filho, um mau pai, um mau namorado, uma má namorada, foi assim. Mas às vezes a outra pessoa não viu dessa forma. Pode ser que as coisas não tenham dado certo, ok, né? Não saiu como nós gostaríamos que saísse, mas ainda assim fizemos o melhor que podíamos nas condições que tínhamos. Né? Isso significa fracassar? E às vezes a potência que você dá, o outro não tá nem ligado nisso também. Mas enfim. Eu ia falar agora uma coisa, puxando já do que você tinha dito, da gente não tá colocando numa caixinha também de permissividade, né? De, então tá bom, já que errar tá tudo bem, né? Faz parte, eu vou sair errando, vou fazer tudo que eu quiser da minha cabeça. Não é esse o caminho também. A gente precisa achar ali um equilíbrio, o caminho do meio, sair do lugar também do vitimismo e trazer mais a autorresponsabilidade, né? Exatamente, né? Eu acho que tem dois caminhos aí, né? Nessa fala que você levantou. Essa ideia de que, ok, eu posso me perder também é caminho. Sim, claro, isso Exatamente. Mas não é também pra eu vou errar nas coisas, inclusive, que eu já sei o que é pra eu fazer. Né? Eu vou... E aí eu vou passando por cima das pessoas, vou ferindo sentimentos. Não é assim. É isso, exatamente. Né? É você, olha, ok, nas coisas que são novas, até nas coisas que já são mais antigas que eu tenho experiência, pode ser que eu me equivoque, ok. Mas eu, conscientemente, não vou escolher errar. Né? Exatamente. Mas vou me permitir caso aconteça. Né? Isso é interessante, da gente parar e refletir. Poxa, realmente, bom, conscientemente eu não vou querer errar com a Raíssa de magoá-la, de machucá-la. Porém, dentro do processo, isso pode acontecer, né? Isso é muito interessante, né? Eu acho isso muito bacana, fascinante, assim, porque a gente é muito curioso, ao mesmo tempo que é muito gostoso e muito absurdo. E complexo. É complexo e fantástico, né? Mas depende. E depende de como, assim, essas nossas relações na existência, elas só são conhecidas e construídas a partir da convivência. Né? Quanto mais os primeiros encontros com as pessoas, a pessoa fala assim, a primeira impressão que fica. Não é mesmo. Não é, né? Porque a primeira impressão, a Raíssa até estava falando, né, antes da gente começar, ela falou assim, eu só te conheço do centro, Sim. né? Então quem é você fora do centro? Sim. Isso é legal, isso é interessante, né? Porque realmente você conhece, assim como eu te conheço, os retratos do centro espírita ali. Pouco tempo que a gente se vê, das reuniões, dos estudos, e acabou o estudo, Sim. acabou, né? Então você tem aqueles recortes meus, como eu tenho esses recortes seus. Mas quem somos nós fora disso? Né? Nós somos um amontoado de fotografias, né? Somos um filme muito mais complexo. Às vezes, por exemplo, determinado dia que você não acordou bem, não sei, uma estante caiu em você, você bateu o pezinho, que é possível. o dedinho em algum lugar, e aí... Você não tá bem. Aquele dia que o pessoal fala que você acordou mal, né? Sim.
E aí você fala assim, você vai viver aquele dia na teimosia, na força, né? Você Tem que faz ser as na coisas. força do ódio. Aí você vai lá viver, né? E aí você vai se topar com uma pessoa que, como você já está em um estado de fragilidade, né, de irritabilidade muito potencial ali, Sim. a pessoa fala qualquer coisa e pronto, aquilo ali é suficiente para você explodir muitas das vezes. E aí a pessoa vai tirar essa foto da raiz, ela brava e pronto. Exato. Né? Você É essa acha, quem a é a pessoa raiz. acha que você é só aquilo, né? E não é. Exato. E não é. E isso é muito perigoso, porque a gente faz isso com as pessoas, como as pessoas também fazem com a gente. E acho que isso fala também sobre a gente tolerar, inclusive aceitar. E olha, sim, vai ter gente que vai odiar a gente, infelizmente, né? Eu gostaria, desejo sincero, de ser amado por todo mundo. Mas isso é impossível, isso é impossível. Porque as opiniões são diferentes, percepções são diferentes. Então, nesse sentido, a gente vai fracassar. Sim. Então, tudo bem. Desde que dentro dessas possibilidades, olha, eu não magoei, eu não ofendi ninguém. Se a pessoa me odeia, tem os motivos dela. Tá bom. E, Gui, você não acha que quanto mais a gente abre espaço para falar sobre isso, porque eu até ouvi esses dias alguém falando que histórias de sucesso são muito chatas, porque são todas iguais, né? A pessoa venceu, acabou como todas as outras. Mas as histórias de fracasso são muito interessantes, porque cada uma vai trazer uma peculiaridade ali de como aquilo aconteceu, né? E aquilo te faz visualizar uma outra coisa. Só que a gente não fala muito sobre isso. Todo mundo quer contar o que acertou, o que funcionou, o que deu certo. Você falou isso um pouco no início. Você não acha que quanto mais a gente se permitir falar dos nossos erros, dos nossos fracassos, também não vai mais, não vai trazer também uma mudança de percepção de que tá tudo bem, talvez as pessoas consigam lidar melhor com eles? Com toda certeza. Inclusive, peço licença, desculpa de novo, mas queria trazer uma experiência minha, assim. Em 2022 eu tive uma semana assim, bem conturbada, né? A gente estava conversando antes. E eu jogo vôlei, gente. Eu tento, pelo menos. E eu sou líbero, né? Líbero é aquele que não ataca, ele fica defendendo as bolas, fazendo passe e tudo mais. Então eu me jogo muito no chão para pegar as bolas. E eu tava passando uma semana bem conturbada, teve um treino com os times masculino e feminino, foi misto, né? Foi misturado. E aí depois a gente conversando sobre, uma amiga minha falou assim, nossa, você cai de verdade, ninguém cai como você. E depois a gente elabora isso, né? Aquilo ali me bateu tão assim profundamente porque foi uma semana que eu tinha assim despencado, né? Sentimentalmente com os acontecimentos que tinham acontecido. E eu acho que a lição que fica, né, é que nós somos pessoas quem caímos. E a gente vai cair sempre. Falar sobre essas quedas, falar sobre as coisas que deram errado, né? Inclusive, por exemplo, a gente vai fazer uma viagem, se ela não foi boa, eu vou voltar para a Raíza e falar, olha, Raíza, eu fui para tal cidade, para tal lugar, não vai. Não vai, minha experiência não foi boa. Ou até vai, Sim. tem a sua experiência, mas a minha não foi boa. Já vá avisada, né? Sabendo o que pode acontecer. Então falarmos sobre isso, sobre as nossas quedas, é muito importante. A mensagem, eu acho que uma das principais mensagens que as quedas trazem é que elas vão voltar, é que elas existem. Sim. E que elas vão existir. E você sair desse ego, né? Que eu errei, então eu que não sou bom, tá vendo? Ah, eu não valho nada, não tenho valor. Tira isso de você, não tá nesse lugar, não tem a ver com você, não é uma definição sobre quem você é, né? Perfeito, exatamente. Só acontece. A gente cai. Inclusive, falar sobre essas quedas, para aqueles próximos que virão, eles vão aprender com os nossos erros. Sim. Né? Olha, eu caí, né? O Confúcio dizia isso, né? Que tem 3 maneiras de você aprender. Primeiro, é por reflexão diante dos erros dos outros. Segundo, é por cópia, né? Você imitando a pessoa. E terceiro, é por experiência própria. Né? Então, se você não aprendeu com os erros das outras pessoas, tentando imitar as outras pessoas, que não é um pouco autêntico, né? Você vai aprender por experiência. E a sua experiência vai falar sobre as suas quedas. E aí que é interessante, a gente vai cair, as quedas existem, elas lembram a gente que cairemos mais, ralaremos joelhos, Até o final, gente. machucaremos as mãos, Sim. mas, porém, entretanto, contudo, todavia, como a gente as vê? A gente é capaz de rir depois disso? Né? A gente é capaz de tropeçar e falar... também. Exatamente, né? Às vezes vai ser difícil, mas a gente tem que saber achar inclusive esse humor, talvez essa leveza, né? Isso que eu ia falar do museu. Tem um museu na Suécia, eu nem sabia disso, fiquei sabendo há pouco tempo, que chama justamente Museu do Fracasso, onde há uma exposição de produtos e serviços que não deram certo e eles deixam lá.
Por quê? Pra falar, pra rir, pra ver o que não funcionou, então talvez melhor ir pro outro caminho aqui. É muito legal, né? Porque você tá expondo isso, né? Exatamente. O micro-ondas, né? O micro-ondas foi uma invenção que fracassou. É. Não era pra ser micro-ondas, eles queriam fazer outra coisa, não lembro o quê. E aí virou micro-ondas. Ok, hoje a gente usa na nossa cozinha. Sim. Lembrei até de um vídeo que eu compartilhei com você daquela escritora, acho que é Matilde. Aham. E ela falando, né, que o erro é construção. É muito bonito essa visão que ela traz. Ela fala que ela não foge, né, do erro, que ele traz ali uma inovação. E já entrando no final, tudo que a gente já falou aqui, né, encarar o erro como um aprendizado, encarar aquilo como uma lição, que ele vai fazer parte da vida, a gente vai errar. Que, inclusive, um caminho de sucesso é feito também de fracassos, né? Mas agora perguntando pra você, como que você lida na sua vida, acho que você até já falou um pouco, né? Mas também o que você diria para as pessoas, como elas podem lidar com isso de forma diferente, como elas podem acrescentar ideias mais positivas e saudáveis na mente delas. Eu acho que, primeiro, né, agradecer a Isa pela oportunidade de estar aqui de novo. Mas uma coisa muito interessante que eu reparei, que a gente vai pensando na gente, nosso incômodo, o meu incômodo, não falo nosso não, falo meu, né? O meu incômodo com os meus erros está mais associado à percepção do que as outras pessoas vão achar de mim do que necessariamente eu der errado. Então, se eu erro e outras pessoas sabem, né? Por exemplo, você quer surpreender o seu orientador, os seus pais, aí viu que você errou, você fala, nossa, vou esconder isso. Não tem problema ter acontecido. Reprovado naquela situação, não ter ido bem em tal coisa. É uma mas as experiência, pessoas né? saberem parece que é algo terrível. E não, gente, deixa as pessoas saberem, não tem problema. Quer dizer que você vai sair falando por aí. Eu tô dizendo que, olha... As pessoas que te amam, que estão com você. Exatamente, tá tudo bem errar, né? Faz parte. Inclusive, a gente se sente muito mais acolhido quando a gente vai conversar e a outra pessoa fala assim, olha, eu também errei, também não deu certo. Sim. Né? Também não deu certo, e tá tudo bem. Na segunda, terceira, na quarta, na quinta, funcionou. A gente se coloca no lugar de humano, né? Eu sou humano, você também é. Eu erro, você também é. Exatamente. Acha essa correspondência, né? O Carl Rogers fala muito isso, né? Então, acho que a gente, que é um trabalho que eu faço comigo, né? Eu acho que é um processo de perceber, né? Eu acho que a gente está aqui aprendendo a ser gente, né? Mas um processo de perceber que a gente, que a gente é humano, que a gente vai se tornando pessoa, está muito associado a, nossa, eu errei. A primeira reação é de incômodo, é de frustração. E deixa ela vir. Emoção, gente, é como um rio, ele flui. Sim, não tenta tá ali pra estancar. te informar. Exatamente, né? Você chegou a falar isso também em outro café, né? A emoção é como um rio, ou se quiser como um raio, vem, vai cair, vai fazer o que tem que fazer e vai embora. Né? Deixa a porta aberta. Não tranca, não tenta então... superar isso. Não. Vai vir, deixa entrar e vai sair. E depois a gente vai arrumar a casa. É o vento que vai entrar, deixa a janela aberta. Vai entrar, vai bagunçar a casa. Depois a gente arruma. A gente vai arrumar. Engraçado, tem uma frase de Freud, que ele fala que de erro em erro vai se descobrindo toda a verdade. Talvez a verdade seja de que somos humanos. Exatamente. Então acho que é isso, é você, primeiro, aceitar essa inconformação, essa frustração, essa vergonha que vai ser gerada. Sim, aceite isso. Isso faz parte. Vai surgir uma irritabilidade diante dessa vergonha. Então que você aceite isso que está acontecendo, que está te falando sobre você. Respira fundo, conta até 10, faz meditação e o que você achar dentro de você. E recomeça. O bacana da vida é isso. Recomeçar. E se permitir sentir mais um lugar, tipo, que bom que eu tô sentindo, né, gente? Exatamente. Imagina, você fracassa e você não sente nada. Exatamente. Não, gente, eu tô viva ainda. Exatamente, eu tô aqui, eu tô pulsando, tem né? um poema assim, o meu é de... Como que é? É o José Saramago. Isso. Que diz que aqueles que têm coração de ferro, Isso, bom bom proveito. proveito. O meu é de carne e sangra todo dia. dia. Exatamente. É essa percepção mesmo, né? De que, olha, sangra todo dia, né? Ou Belchior dizendo, ano passado eu morri, esse ano eu não morro, né? Ano passado eu morri, aconteceu e bola pra frente, né? É isso, agora vamos juntar as coisas, vamos arrumar a casa, vamos ajeitar a postura, vamos inovar, né? Vamos inovar. E uma coisa que é interessante, depois você erra, gente, eu faço pesquisa, eu faço experimento.
Foi a quarta vez de lá de novo, remontar o experimento e entender. Então a gente fracassa na primeira, fracassa na segunda. Você fica bravo, você fala, nossa, não dá certo. Eu sempre falava isso no Conex. Que Thomas Edison, se tivesse desistido, a gente não tava aí com a luz. Porque errou várias vezes. Exatamente. O pessoal ainda falava, né, pra ele que, poxa, você não vai desistir? Mas ele fala, não, Que agora bom que não. eu tô passos. Eu tô mais perto agora de eu acertar do que de eu errar, né? E acertou porque errou, né? Exatamente, foram cento e poucas vezes, né? O próprio, teve o pesquisador também, o Faraday. O Faraday, ele tinha montado os experimentos dele durante anos. Depois ele tinha um ano sabático. E ele tinha descoberto umas coisas estranhas. Só que aí ninguém na época tinha teoria para isso, né? Ele viu experimentalmente. E aí ele tinha um ano sabático, aí até que alguém manda uma cartinha para ele falando sobre as linhas de campo, né? Que hoje a gente conhece. Sim. Graças a Faraday, que ele percebeu a primeira vez depois que fizeram contas sobre isso. E aí o Faraday, quando ele volta, ele fala, bom, eu não vou voltar de onde eu parei. Eu vou começar tudo do zero de novo. E graças a Deus que ele começou. Sim. Porque senão ele não teria visto coisas que ele não teria visto antes. Exato. Né? É reler essa sua história, aquela sua percepção. Isso é muito bom do que você falou agora, tipo, você só erra porque você viu um negócio muito interessante que você quer arriscar. Exatamente. Né? E você pode acertar, como tantos acertaram, né? Exatamente. Mas, enfim, Exatamente. Gui, muito obrigada por Eu ter que topado de agradeço. novo. Pela segunda vez ele veio, vai voltar de novo. Obrigada de verdade. Eu que E é agradeço isso. pelo carinho, por essa nossa conversa, por esse nosso bate-papo. É isso, eu espero que tenha sido frutífero para todos. Foi Muito sim. obrigado. Obrigada a viu, querido? você. Um beijo, gente. Um beijo, gente. E até o próximo. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.